como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de Geografia. E o tema da aula de hoje é esse famoso projeto que repercutiu fortemente na mídia e na opinião pública durante uma década e meia. Foi basicamente o período das suas obras até a sua conclusão no ano de 2020. Nós estamos falando do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, ou como consta no projeto original lá no antigo Ministério da Integração Nacional, era o projeto de integração entre bacias hidrográficas, no caso, integrar as bacias do Rio São Francisco e a bacia do Nordeste Setentrional, ou como você pode encontrar nos mapas das bacias hidrográficas brasileiras, o transpor as águas do São Francisco aqui, ó, para essa bacia hidrográfica, a bacia do Atlântico, trecho Nordeste Oriental. Basicamente, a ideia do projeto é isso, é transpor as águas do Rio São Francisco, aproximadamente 1% das águas do São Francisco, em direção a essa bacia hidrográfica. Bom, como executar esse tipo de obra? Ou seja, como viabilizar esse tipo de projeto de transposição? A grosso modo, a ideia era abertura de 2 canais a partir ali do Rio São Francisco, na fronteira entre os estados da Bahia e Pernambuco, abrindo 2 canais, 2 eixos, chamados também de eixo norte e eixo leste. O eixo norte com aproximadamente 260, 270 quilômetros de extensão, e o eixo leste aproximadamente 217 quilômetros de extensão. O eixo norte, na verdade, seria um grande canal aberto artificial, um leito aberto artificial, saindo ali da fronteira entre a Bahia e Pernambuco e percorrendo o trajeto até o interior da Paraíba, atingindo o interior do Rio Grande do Norte até o interior do Ceará. Então, saindo da Bahia, Pernambuco, passando pelo eixo norte, hein? A Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. Vejam, a ideia do projeto não é simplesmente levar água. A ideia do projeto é aproveitar rios intermitentes, rios temporários, e transformar esses rios temporários em rios perenes. Ou seja, a ideia é perenizar canais temporários, não pegar rios temporários no interior do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, e abastecer esses rios temporários com as águas perenes do Rio São Francisco. A ideia também, claro, é abastecer grandes reservatórios de água no interior do Nordeste, justamente para viabilizar o abastecimento da população. Nós estamos falando no recarregar, no abastecer essas represas d'água, esses açudes no sertão, no interior do Nordeste, justamente, repito, para viabilizar o abastecimento hídrico por parte da população. É claro que o projeto de transposição, repito, foi basicamente uma década e meia para ser concluído. Ele não consiste exclusivamente nessa abertura desses canais abertos artificiais, né? Se você pegar algumas imagens no Google, você vai ver que são grandes leitos, parecidos com um rio convencional, só que com a base de concreto, né? O problema é que são canais abertos e ali você tem muita perda de água por evaporação. Mas, repito, não consiste exclusivamente nisso. Você precisa lembrar que para tirar água de uma bacia hidrográfica e levar para outra bacia, entre bacias existe o quê? Um divisor de águas, um interflúvio. Então essa água, em alguns trechos, ela tem que subir, em outros trechos ela tem que descer. É por isso que o projeto ele contempla também, ó, a construção de aquedutos e estações de bombeamento. Então a água ela sai do Rio São Francisco para subir o interflúvio, para subir o divisor de águas. Essa água ela é bombeada através dessas estações, desses aquedutos, e depois ela é liberada por gravidade através desses canais abertos artificiais até os rios temporários, garantindo o abastecimento da população, né? Vamos lembrar que a ideia do projeto, a essência do projeto é uma essência, veja, de cunho social. O apelo do projeto ele é um apelo de força social muito forte. Afinal de contas, quando você tenta justificar o projeto de transposição, você está falando, na verdade, em levar o essencial, que é levar a água para o abastecimento
por parte de uma população desprovida dessa água. A ideia do projeto era beneficiar aproximadamente 10 milhões de brasileiros, sejam eles residentes em zonas rurais ou em zonas urbanas. Você está falando de muita água sendo utilizada para o abastecimento de cidades, de núcleos urbanos no interior do Nordeste brasileiro. Então veja, a ideia, a justificativa é levar, insisto, o essencial, o básico para a sobrevivência humana. É água para o indivíduo consumir, para o indivíduo se banhar, para o indivíduo cozinhar, para o indivíduo escovar os dentes, percebe? Então nós estamos falando que a justificativa de cunho social é aplacar, é diminuir os efeitos da seca no interior do Nordeste e garantir o abastecimento hídrico humano, urbano da população. Então, indiscutivelmente, quando a questão é de ordem social, o projeto ele é indiscutível. Agora, veja, mesmo o projeto ele tendo um grande apelo social, não significa que não existam algumas críticas, que não existam alguns desajustes nesse projeto. Veja, o primeiro aspecto tem que ser levado em consideração. Você está falando de tirar água de um rio que cruza uma região semiárida, como o caso do São Francisco, um rio que é utilizado, o São Francisco, para atividades econômicas das mais diversas. O Rio São Francisco já é um rio sob pressão. Ou seja, o que isso significa? É um rio fortemente utilizado para pesca, para o abastecimento da população, para abastecimento de pecuária, é um rio utilizado para irrigação agrícola, para hidroeletricidade, percebe? Então são muitas as utilizações das águas do Rio São Francisco. Então transpor 1% das águas significa afetar a vazão do rio. Isso vai gerar uma seca do rio? Possivelmente não. Vão ter que ser feitos estudos, observações ao longo aí dos anos posteriores à entrega da obra para entender exatamente quais são os impactos gerados. Mas o Rio São Francisco, ele já sofre com problemas de contaminação ao longo do seu curso. O Rio São Francisco sofre, como muitos rios no Brasil, com o desmatamento às suas margens e um processo de assoreamento, ou seja, o excesso de sedimentos no fundo do rio. Então, o assoreamento é um problema que caracteriza o Rio São Francisco hoje. A contaminação já é um problema que caracteriza o Rio São Francisco nos dias de hoje. Nós estamos falando de um risco, isso já inclusive levantado por algumas provas, o risco da salinização. Ou seja, lembra desse fenômeno? É quando nós temos a irrigação excessiva, o envio de água excessiva para regiões de déficit hídrico, para regiões onde a perda de água por evaporação é maior do que o ganho por precipitação. A água, ela tem sais na sua composição. Então, quando a água é levada em excesso para regiões de déficit hídrico, clima semiárido, como é o caso dessa região no Nordeste, a perda de água por evaporação vai ser muito forte. Isso pode desencadear o problema, sim, de salinização. Mas, repito, precisamos aguardar ainda alguns anos para observar mais de perto os efeitos e os impactos gerados por essa obra sobre o Velho Chico ou o Rio São Francisco. Outro aspecto importante. O projeto, inicialmente, ele estava orçado em aproximadamente 5 bilhões de reais. Passado uma década e meia, aproximadamente, o projeto foi entregue por mais de 11 bilhões de reais. Percebe? O projeto ele mais do que dobrou o seu custo inicial. Primeiro porque o projeto ele atrasou muito. E esse atraso ele configura um processo de encarecimento das obras. É claro que, repito, a questão social ela é indiscutível, mas deve ser debatido, sim, os problemas de atraso de obras e alto custo do projeto. Outro aspecto importante que precisa ser levantado aqui, veja, é a questão da distribuição da água. Ou seja, o projeto de São Francisco, ele consiste na abertura de 2 canais para levar água para o interior do Nordeste. Mas esse é um projeto que ainda tem por enquanto, pouca capilaridade hídrica. Ou seja, são 2 eixos de água que pouco se espalham para o interior. Então, já há projetos, inclusive alguns em construção, de algumas ramificações, algumas adutoras que viabilizem uma melhor ramificação, um maior espraiamento, um esparramamento melhor das águas dos eixos norte e leste. Porque, afinal de contas, a água ela fica muito concentrada ao longo desses 2 eixos e, claro, ao longo dos açudes. Então, o projeto ele
ele contempla alguns elementos, alguns projetos complementares para espalhar, para ramificar melhor essas águas pelo sertão. Por enquanto, essa água ainda está muito concentrada aqui, portanto, muito mal distribuída, com pouca ramificação, pouca capilaridade hídrica pelo sertão. Mais um elemento que tem que ser discutido, a questão da especulação fundiária. Ou seja, muitas propriedades rurais às margens dos eixos norte e leste, claro, foram amplamente valorizadas. Isso gerou uma valorização da terra muito forte. E claro que quando há um processo de encarecimento do metro quadrado, o acesso à terra é muito mais difícil. Lembrem-se que, historicamente, a estrutura fundiária das terras no Nordeste brasileiro é uma estrutura concentrada. Então, por ser uma estrutura historicamente concentrada, essa valorização das terras às margens dos eixos norte e leste contribui para uma especulação, um processo especulativo de forte encarecimento das terras e dificuldade de acesso em relação a elas. Também havia muita discussão sobre o que seria feito com essa questão da água, porque se os eixos norte e leste da transposição passam margeando latifúndios, havia o temor de que muitos desses latifúndios desviassem essas águas para irrigação, para a criação, por exemplo, de grandes cativeiros de peixe, né, para a criação de peixe em cativeiro, camarão em cativeiro. Havia o medo de que essa água, que tem como propósito o abastecimento hídrico da população, fosse utilizado para fins agrícolas, para atender aos interesses de grandes latifundiários no sertão, tá bom? Enfim, são algumas discussões que você precisa saber, que você precisa estudar, a questão importante sob o ponto de vista social, o que é o projeto, o nome oficial do projeto e alguns problemas, algumas críticas e questionamentos que ele também carrega, tá bom? É isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido. Faça a leitura, faça muitos exercícios. Um beijo a todos vocês, até a próxima. Tchau!